Você se lembra quando você era chamada de louca, de louco, de ciumento, de possessiva, de possessivo? Lembra? Porque você já sentia que dentro do teu relacionamento, teu casamento, dentro do teu namoro, ali tinha alguma coisa acontecendo nos bastidores que você estava sentindo. Você começou a perceber a mudança do teu companheiro, ex-companheiro. Ou você pode estar vivenciando isso agora também. Você percebe que todas as vezes que você queria falar sobre o assunto, essa pessoa arrumava uma confusão e transferia aquilo que era culpa, que era a responsabilidade dessa pessoa, jogava em cima das tuas costas só para não ser pego, só para não ser pega. O celular, você lembra? O celular ele escondia. O celular não ficava à vista, você não tinha livre acesso como esposa, como esposo, como namorada. Ele escondia de você para que você não visse as conversas imundas que ele tinha com outras mulheres, que ela tinha com outros homens. Porque ele bancava o solteiro, a solteira lá fora. No trabalho tinham mulheres onde ele olhava e dizia para si mesmo: a grama aqui é mais verdinha. Aí chegava em casa, era outra pessoa, porque com as outras mulheres lá fora era um lorde, né? E ela também, com os outros homens lá fora, era uma doçura. Vivia dizendo que o casamento era um aprisionamento, que você era uma pessoa desequilibrada, desequilibrado, que você era ciumento, possessivo, possessiva. Você tinha culpa de tudo dentro desse relacionamento. Você não podia abrir a boca quando você se sentia incomodada, quando você não entendia alguma coisa. Por que chegar tão tarde? Por que sempre chega nesse horário? Por que tá saindo tanto com os amigos? Você não entendia o que estava acontecendo, você queria saber. E essa pessoa fazia o quê? Arrumava um estardalhaço, uma confusão, uma cortina de fumaça, para que você tivesse culpa, porque lá fora, para a família dele, dela, você era louca, ciumenta, doente. Você era o louco, ciumento, doente. Ele contou uma história sobre você para as pessoas que ele lida, que ela lida, que as pessoas te olham como se você de fato fosse uma pessoa problemática, fosse uma pessoa louca. Só que não. Você não é louca, você não é louco, você não é possessivo, você não é possessiva. Você já sabia que essa pessoa estava te traindo pelas costas. Você já sabia que essa pessoa ficava de papinho, mesmo sendo comprometido com outras mulheres, com assuntos que não deveria ter por ser um homem comprometido e por ser uma mulher comprometida. O que aconteceu? Você descobriu que essa pessoa tinha não só uma pessoa. Para algumas pessoas aqui, o seu marido, a sua ex-esposa, o seu namorado, sua namorada, tinha uma pessoa só. Mas para alguns que eu estou falando com várias pessoas, essa pessoa caiu mesmo no mundão, mesmo estando namorando, mesmo estando casado. E você acabou descobrindo. E a dor foi insuportável, a vergonha foi terrível, porque as pessoas começaram a olhar para você com carinha de piedade, com carinha de como assim, pareciam viver bem. E hoje muitos aqui acabam não resistindo e olhando as redes sociais do ex-marido, da ex-esposa e vê ele bem, né? Vê ela bem, nossa, como ele tá bem com essa pessoa, como ele tá bem solteiro, como ela tá bem solteira. Né, gente? Nas redes sociais nós podemos ser quem a gente quiser. E aí vocês pensam assim: como Deus não vê isso? Como o espiritual não acompanha isso? Eu fui apunhalada, eu fui apunhalado, e essa pessoa tá aí se divertindo com outra pessoa, com outro homem, com outra mulher, com outra vida, e eu aqui em pedaços, estraçalhado. Tem mulheres que estão sós com seus filhos, e até com os filhos esse homem mudou. Essa mulher, muitos aqui percebem que esse homem, ele dá mais atenção ao atual relacionamento dele do que aos próprios filhos. E tem mulher, e tem homem também, que percebe que a mulher mudou com os filhos, porque ela está completamente enfeitiçada, entre aspas, tá, pessoal? Enfeitiçada por essa pessoa.
Porque enquanto você tentava salvar o seu casamento, o seu namoro, querendo conversar, querendo entender o que estava acontecendo ali, porque ele não saía do celular. Ele não saía até mesmo para ir ao banheiro, ele levava o celular. Ia pro banheiro com o celular e ficava horas no banheiro. Isso acontecia todo dia, praticamente. Final de semana ele dava um jeito de sair e demorava. Bebida com os amigos, você perdeu as contas de quantas vezes, não só ele, tá? Mas ela também. Porque aqui eu tô falando com homens e mulheres que estão passando ainda e passaram. Então, deixa eu falar uma coisa pra você que tá vivenciando ou vivenciou essa situação. Você tá sofrendo muito. Você tá se sentindo muito apagada, muito diminuída, humilhada é a palavra. Humilhada é a palavra. Porque ele te acusa de loucura, de possessividade, sendo que você sabe que ele te traiu, que ele te trai. O espiritual, ele tá acompanhando, porque você tem gente aqui que tá pedindo a Deus, tá pedindo a própria crença, né? Porque tem gente que cada um tem uma crença. E tá pedindo a Deus a crença que tanto tem fé, para que essa história seja revelada de uma vez para quem ainda não foi, para quem só tem suspeita. Se você tá num ótimo relacionamento, esse vídeo não é para você, por favor. Por favor, é só para quem tá vivenciando o que eu estou falando. Porque você tá com dúvidas, você quer ter certeza antes de agir. Agora você que já sabe, que já foi traído, que a pessoa já tá até com outras ou com uma pessoa específica, o espiritual tá vendo o que você tá passando. E o espiritual é de uma sabedoria que nós aqui na Terra nós não temos. O espiritual vai arrancar a máscara desse homem, dessa mulher, da maneira que mais dói nela. Vai ser de uma forma que todas as pessoas que acham que você é errada ou errado e ele é o certinho, o espiritual vai mostrar quem estava sendo injustiçado nessa história. Você vai receber justiça. Porque você não poderia viver isso. Porque você estava sendo leal. Você estava fazendo a sua parte como namorada, como namorado, como mulher, como marido. Então você não merecia, você foi injustiçado, você foi iludido, enganado. Você passou por pressões psicológicas terríveis, porque você ouviu uma pessoa te chamando de louco, de louca. Sabe que essa pessoa é a traidora da história? Essa pessoa que saía, enchia a cara para beber com os amigos, para aprontar ir com outras mulheres, com outros homens, e você ainda estava errado? Você acha que o espiritual vai te deixar sozinho? Não. Só que não é no tempo que você quer. Porque essa pessoa precisa vivenciar algumas coisas lá fora. E com essa pessoa que ele está agora, que essa pessoa, ela aproveitou a situação, viu que ele estava disponível, sem poder estar, e tomou de você. Não tomou não, né? Porque ele também deu abertura, mas tirou de você. E esses dois, eles vão ter uma surpresa muito grande. Tem gente que mexeu com você, que vai ter um final que eu prefiro nem falar para você aqui, porque é tão sério o que eles fizeram no plano espiritual, quanto uma pessoa que não merecia. Dê tempo ao tempo que você vai saber de notícias dessa pessoa que te feriu. E eu tenho certeza que você vai ver que você recebeu um grande livramento dos céus. Fica com a paz.